Olá, olá! Eu sou a doutora Camila, fisioterapeuta e médica em formação. E hoje, gente, depois de tantos pedidos, Camila, me conta, Camila, me conta, Camila, me conta como foi que eu passei na faculdade particular de medicina. Sim, gente, é faculdade particular. Para com esse mimimi de, ai, tem que ser federal. Não, não tem. Eu quis fazer faculdade particular, ponto. Então, eu vou contar como foi que eu consegui, porque vocês estão achando que faculdade particular é só ir lá e pagar? Não é não, hein? Então, gente, não sai daí. Roda a vinheta. Vamos lá, gente. Ó, vou falar um negócio já de começo. Vamos fazer um tratinho eu e você. Para começar, vamos parar com esse mimimi de que faculdade é boa, é só as faculdades federais. Vamos parar com isso? Vamos parar com isso. E hoje vai ser um pouquinho de senta aqui, lá vem história, ok? Então, assim, lógico, não vai ser um vídeo chato, cara. A ideia é o quê? Eu mostrar como foi que eu consegui chegar lá. Por que você que tá sentado aí do outro lado não tá conseguindo e eu consegui? Qual foi? Qual é a sacada? Ou por que você tem que tentar? Se você tá pensando nisso, por que você tem que tentar? Então, essa é a ideia. E vamos lá. Gente, eu já era formada em fisioterapia, eu já tinha uma clínica, eu já tinha minha formação e já estava atuando. E aí eu quis dar um plus na minha formação, porque como eu venho falando já nos vídeos anteriores, a fisioterapia tem um limite. E eu não queria ser limitada, eu queria além, eu queria tratar meu paciente de tudo a tudo. Por isso, eu resolvi fazer medicina. Achei, como qualquer pessoa acha, que quem não tá, né, no meio de vestibular, achei que ia ser fácil. Ai, gente, em um ano eu pegando estudo tal, vou passar. Doce ilusão minha. Não foi fácil. Então, assim, como que eu fiz? Como é que foi a minha ideia, tá? E aí, eu quero abrir um parênteses e eu dizer aqui em letras maiúsculas e garrafais. Gente, valeu pra mim. Nem tudo que vale pra mim, vale pra vocês. Então, escutem essa história com ouvidos críticos e escutem essa história levando pra vocês o que pode ser levado pra vocês. Fechou? Beleza? Vamos lá. Primeiro ano, vou tentar o vestibular de medicina. Ok. O que eu fiz? Fui me preparar. Como é que eu fui me preparar? Fui fazer cursinho. Fiz cursinho. Eu não vou citar nome de cursinho A, B ou C, porque seria antiético. Mas assim, fui fazer cursinho. Camila, você passou através do cursinho tal? Não. Como eu disse, cara Padawan, foi o primeiro ano. No meu primeiro ano, estava lá, fiz o cursinho, tá? E qual era o problema? Eu já era formada em físio, então eu já levava uma bagagem que eu já tinha de conteúdo, por exemplo, de biologia. Quando o professor vinha e falava assim, eu vou fazer uma piada sobre genética, por exemplo, eu já sabia até a piada, porque eu era professora, eu fui professora de nível técnico também. Então, eu já tinha isso em mim. E eu achava que era uma perda de tempo. Eu tava olhando pro professor, ele me ensinando uma coisa que eu já sabia. Então, não foi muito produtivo. Ajudou? Ajudou. Como que me ajudou isso? Me ajudou porque eu consegui entender que eu ia precisar estudar mais, que eu ia precisar focar em tal coisa. Então, me deu uma ajuda de certo ponto, só que não fez eu chegar lá. Ele me deu uma ajuda, digamos assim, eu estava na colocação, vamos supor, 3.000 e eu cheguei na colocação 2.000, vamos dizer assim. Quanto tempo você fez cursinho, Camila? 6 meses. Fiz 6 meses de cursinho e já fiquei louca, tá? A pressão da pessoa aqui já subiu, já ficou completamente insana. Então não deu certo pra mim, não rolou. Porém, eu conheci muitas pessoas sensacionais no cursinho, gente. E vamos lembrar de um vídeo que eu fiz, e não faz muito tempo não, foi semana passada, falando sobre grupos de estudo? Pois bem, grupos de estudo na época do vestibular me ajudaram a reconhecer quais eram as minhas falhas e quais eram as minhas facilidades. E com isso eu pude me organizar melhor. Vou deixar, nesse vídeo eu vou falar alguns vídeos que eu fiz,
citando eles e todos eles vão estar na descrição, beleza? Fechado? Vamos lá. Então, fiz 6 meses de cursinho. Depois, Camila, o que você fez? Eu fui fazer aula particular. Porque eu percebi, gente, que a minha dificuldade não estava em português, não estava em história, não estava em geografia, não estava em biologia. Minha dificuldade estava em exatas, matemática, física e química. Isso é o que estava me lascando. Tipo, que adianta você gabaritar biologia e zerar em matemática? De nada adianta. Por isso, eu fui fazer aula particular para isso. Fiz aula particular para resolver os meus problemas. Eu cheguei, vou contar uma fofoquinha, como é que foi. Eu cheguei para minha professora de física e falei assim, para a professora de matemática, que também era de física no caso, e falei para ela assim, então, sabe fração? Dali para frente eu não sei mais nada. Sério, gente, sério. E ela foi me ensinando, então eu demorei um pouco mais para aprender matemática. Então, fiz quanto tempo de aula particular? 1 ano e meio. 1 ano e meio de aula particular. Ou seja, 2 anos se passaram. Se passaram 2 anos. Então, vamos dizer que eu estava numa colocação, de 3 mil, fui para uma colocação de 2 mil, fui para uma colocação aí no final desses 2 anos de, vamos supor, 800. Opa! Já tá melhorando. É o suficiente para passar? Não. Mas já está melhorando. E aí, o que acontece, gente? Eu parei de fazer aula particular, porque tudo que a professora podia me ensinar, ela me ensinou. E aí, eu comecei a estudar only comigo mesma. Somente comigo mesma. Eu e meus livros. Então, comecei a estudar. Lembrem do vídeo que eu comentei sobre autoconhecimento, de aprender a forma de estudar? Então, comecei a aprender a forma de estudar. Então, fui começar a pegar provas anteriores, começar a estudar, ver como é que eu faria para me adaptar, onde que eu estava errando, onde que eu estava acertando, se meu problema era tempo. Então, eu fui tentando me ajustar conforme o tempo foi passando. E aí, eu achei algumas plataformas, porque estudar sozinha não é fácil. Você precisa de muita organização, e se você não tiver atualizado, você vai perder a parte de atualidades da prova. Então, achei algumas plataformas que existem aí para estudante, para vestibulandos, que tem várias, né? Se você jogar aí no Google, você acha. Então, achei algumas plataformas que me ajudaram para procurar um método de estudo. Porém, assim, tudo era válido, porém eu precisava me dedicar. E grana, galera, vai indo embora. Vai indo completamente embora. Então, resolvi voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar, Deus me abençoou, abriu uma porta de emprego novamente para mim e fui trabalhar. Eu tive que aprender a dividir o meu tempo de estudo com o meu tempo de trabalho. Ficou um pouquinho mais difícil, mas nada impossível para quem tem um foco e tá afim de a luta. Beleza? Fui. E vai. Treina matemática, treina física e faz prova. Gente, eu não sei quantas provas eu fiz. Se você for fazer as contas aí, prova de meio de ano, prova de início de ano, prova de meio de ano, prova de fim de ano, eu fiz um monte de vestibular. E também treinei em casa. Porque eu sentava o popozinho lá na cadeira e falava, mãe, conta aí, são 4 horas de prova. E e minha mãe berrava assim, já deu! Aí eu ia, parava de fazer a prova, respirava, tomava uma água e voltava e corrigia e via onde estavam os meus erros. Foi assim, galera. Faz, insiste e vai. Uma hora vai. E foi nessa insistência e procurando. Eu fui procurar. E vocês sabem que tem uma dificuldade, a gente ainda tem uma dificuldade de achar as provas anteriores na internet. Se você não souber onde procurar, você tem uma dificuldade de achar. Tem algumas faculdades que disponibilizam as provas dos anos anteriores, mas tem muitas faculdades que não. Foi numa dessas que eu encontrei um site, que é uma plataforma também de estudo, que é o Passei Direto. Eles não estão me pagando, tá? Eu vou jogar aberto mesmo, eu não estou sendo paga pelo Passei Direto para fazer esse vídeo. Então, ele não é patrocinado, esse vídeo não é. Porém, eu sou uma produtora de lá. O que é produtora de lá?
todos os meus resumos que eu fiz, todo o meu conteúdo que eu tenho, tanto as provas da faculdade, quanto as provas anteriores que eu fiz de vestibular, os meus resumos, mapa mental, tudo isso eu joguei naquela plataforma, ponto. Então, se você acessar lá e procurar o meu nome, doutora Camila Arino, você vai me achar, tá? Eles não estão me pagando pra eu falar, ai, vai lá e faz um vídeo falando sobre nós. Não, não tem nada disso, galera. Eu tô falando de peito aberto, por quê? Porque o Passe Direto me salvou e me salva muitas vezes. Muitos colegas meus que estudam na Uninove, que fazem medicina, ou que estudam em outras faculdades de medicina, colocam conteúdo lá dentro e recebem por isso. Né? O que eu acho até extremamente interessante, que é estudante ajudando estudante. Mas enfim, não tô sendo patrocinado por eles. Se vocês quiserem, Passe Direto, tô aqui, tá? Se vocês quiserem fazer um patrocínio, alguma coisinha, tamo junto. Mas, a gente tem que aproveitar o merchan, galera. Então, vamos lá. Fiz e coloco as coisas nesse site. Nesse site me ajudou muito a achar algumas provas anteriores, que foi onde eu comecei a estudar. Camila, então você está dizendo que você se preparou, fez treino e passou? Resumindo, é isso, galera. Resumo do resumo do resumo do resumo. Foi isso. Eu estudei o conteúdo que eu não sabia, eu aprendi o conteúdo que eu tinha dificuldade, eu treinei que nem um camelo e eu passei. Ponto. Foi isso. Lógico, gente, eu sou um ser humano. Tem hora que eu fico ruim. Então é por isso que eu tenho que falar para vocês que é muito importante o apoio da família. Então, se você puder, mostre esse vídeo para o seu pai e para sua mãe. Mostre esse vídeo para o seu marido, para o seu amigo, para o seu colega. Por quê? Eu tô falando aqui agora de peito aberto, familiares de vestibulandos. Preste atenção, porque vocês são um pilar para esse aluno. Se vocês ficarem em cima dele, pisoteando na cabeça dele, não vai resolver. Tenham amor para esse bichinho, tá todo cagado. Tenham amor por ele. Tenham paciência. Ele vai estar estressado, ele vai estar choroso. Nossa, só o meu noivo, a minha mãe, meu pai sabem o quanto eu chorava quando eu recebia negativa de rejeição que eu não passei. E só eles sabem o quanto eu berrei quando eu passei. É um sentimento, gente, de culpa. O estudante que está lá se matando de estudar e quando ele recebe a negativa, ele se sente culpado, ele se sente frustrado. Então você, familiar, por favor, tenta ajudar, tenta acolher, tenta entender esse aluno. Porque não é fácil, é uma mega de uma pressão, principalmente se você é novo. Se você está saindo do ensino médio e indo para faculdade, você tem uma mega pressão da sociedade dizendo que você tem que passar. E eu já falei que isso não é tão verdade assim. O mundo não vai acabar se você não passar. O mundo não vai acabar se você não quiser fazer faculdade de imediato. Então respira. E também o mundo não vai acabar se você estiver fazendo uma faculdade e ver que não é bem isso que você quer e quer mudar. Eu, por exemplo, tinha uma carreira. E eu mudei completamente, não é completamente porque uma coisa junta com a outra, mas eu mudei, eu fui para outra área, abandonei minha carreira e fui fazer outra coisa. Então, isso não é demérito de ninguém. Então, familiar, você que tá apoiando essa pessoa, dá um beijo, um abraço, se você puder, lógico que estamos em pandemia, né? Mas se você puder, dá um beijo, dá um abraço, dá um acalento, paga um sorvetinho. Para ajudar esse pobre estudante que não é fácil, não é, galera, não é, é tenso, porque muitas vezes a gente escuta que você só tem a obrigação de estudar, mas só estudar também não é fácil, tá? Então, ficou o recado aí de peito aberto para quem tá ouvindo aí, porque não é fácil mesmo. Voltando, fui, fiz, passei. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, de coração, foram 6 anos. Dentro desses 6 anos, eu surtei, eu berrei, eu esperneei, eu briguei com Deus. Sim, eu briguei com Deus. Foi uma fase trevosa. Eu falei, Deus, não é possível. O Senhor falou que eu tinha essa missão na terra, deixou isso muito claro para mim. E eu briguei com ele. Eu falei, não é possível que eu não tô passando. E aí ele me mostrou que foram 6 anos para me preparar para a faculdade. Porque faculdade de medicina não é fácil.
Eu lancei já um vídeo passado falando sobre mitos e verdades sobre a medicina. E se vocês gostaram, eu vou trazer muito mais. Vou também trazer mais coisas sobre a faculdade, mas eu quero dizer um negócio. Se vocês não se prepararem psicologicamente, vocês não aguentam a faculdade. Então, às vezes, você tem que ver que Deus, às vezes, deixa você demorar um pouquinho mais para passar, para te preparar para a bênção que vai vir, tá? Então, assim, não perca a fé também. Não perca a fé em Deus, porque o meu pilar, além da minha família, foi Deus. E é Deus. E sempre vai ser Deus. Então, se você não acredita nisso, me perdoe e me desculpe, como eu já tinha falado desde o primeiro vídeo que eu lancei. Mas a minha fé está em Cristo Jesus. A minha fé está nele, porque ele é meu pilar, ele é o meu tudo, ele é meu ar e meu centro de respiração de vida. Então, falar de Deus para mim é muito importante e dizer que eu me arrependo de ter falado e brigado com ele também. Hoje a gente tem uma relação muito boa e eu agradeço cada momento da minha vida por ele, principalmente agora em pandemia. Então, gente, fica o recado, fica o carinho, né? O meu carinho para você vestibulando. E fica a minha história de vida, que ela sirva para você, que ela sirva para te incentivar a continuar, a perseverar e também tentar pegar esses caminhos que eu tenho trazido já nos vídeos. Não adianta, não basta você só querer, você tem que se impulsionar. Esse é o recado. Gente, vejo vocês na próxima semana. Um beijo!